Hagia Sophia. Por quase 1000 anos, a maior construção fechada da Terra já surpreendeu o mundo antes, mas nada como agora. Um segredo recém-descoberto deixou os especialistas sem palavras e abalou o entendimento sobre um dos monumentos mais emblemáticos da história. Tudo começou com um novo desafio ao status de Museu da Hagia Sophia, apresentado por uma associação turca, um problema com a legalidade do decreto de 1934. O impacto dessa revelação foi imediato, causando ondas de choque que reverberaram pela história, pela fé e pela política global. Até mesmo figuras como Tucker Carlson e Laura Ingraham se manifestaram, chamando essa descoberta de uma das mais perturbadoras da década. Mas o que foi descoberto, escondido por trás de uma pedra centenária, fez todos se perguntarem a mesma coisa. Por que agora? E por que permaneceu escondido por tanto tempo? Neste vídeo vamos desvendar as pistas misteriosas e os avisos silenciosos enterrados nas profundezas de Hagia Sophia. Vamos explorar as razões pelas quais essa descoberta impressionante está fazendo com que especialistas repensem tudo o que pensavam saber sobre esse monumento, sua história e seu significado. O enigma por baixo da cúpula está mais perto de ser revelado do que nunca. Por quase 1500 anos, a Hagia Sophia observou o crescimento e a queda de impérios, testemunhou a reverência de milhares e escondeu segredos que ainda desafiam nossa compreensão. Cada pedra, cada mosaico, cada rachadura em suas paredes sussurra uma história. Mas há algo mais, algo que poucos ousaram imaginar, escondido em seu interior, aguardando ser revelado. A Hagia Sophia não é apenas um monumento, é uma janela para o passado, um reflexo das transformações que a humanidade enfrentou ao longo dos séculos. Sua imponente cúpula, suas colunas de mármore e o eco silencioso que envolve seus visitantes não são simples adornos. Eles guardam algo que está prestes a ser desvelado. Construída em 537 d.C. pelo imperador bizantino Justiniano I, a Hagia Sophia não foi apenas uma catedral. Foi um símbolo de glória, de poder, de um império que se estendia além do horizonte. Sua cúpula parecia desafiar as leis da física, e seus mosaicos de vidro dourado contavam histórias de Cristo, de Maria, de anjos e imperadores. Durante séculos, esses mosaicos brilharam com uma luz divina, até que a história tomou um rumo inesperado. Em 1453, quando Constantinopla caiu nas mãos dos otomanos, o mundo mudou para sempre. O sultão Mehmed II decidiu transformar a catedral em uma mesquita, mas, ao invés de destruir as imagens cristãs, ele as encobriu com uma estratégia que muitos ainda não compreendem. Como se o poder do edifício não estivesse nas imagens, mas no que elas representavam, um poder que transcendia as religiões e se tornou uma marca de uma nova era. A história de Hagia Sophia, no entanto, não parou por aí. Quando a Turquia se tornou como uma república secular no início do século XX, a Hagia Sophia foi transformada em um museu e novos mistérios começaram a ser revelados. O trabalho de restauração revelou mosaicos que estavam escondidos por séculos, mas alguns segredos ainda permanecem nas sombras. O que ninguém sabia é que Hagia Sophia não estava completamente descoberta. Durante as reformas de 1931, os arqueólogos encontraram mais do que esperavam. Mais partes do edifício, suspeitamente, não foram exploradas. Buracos nas paredes, passagens bloqueadas e áreas seladas sugeriram que ainda havia algo a ser descoberto. Mas o que seria isso? E por que as autoridades evitavam investigar mais a fundo? A verdade é que Hagia Sophia guardava uma câmara secreta, selada e esquecida. Por décadas, os rumores sobre a existência dessa sala aumentaram, mas não havia confirmação. Até que, em 2023, algo extraordinário aconteceu. Uma caixa empoeirada foi encontrada nos arquivos da Universidade de Istambul, contendo esboços e anotações de reformas antigas que sugeriam a existência de algo além do que os olhos podiam ver. Com o uso de tecnologia de radar, a equipe de pesquisa descobriu, atrás de uma parede aparentemente comum, um espaço vazio, uma câmara retangular com proporções perfeitas. Dentro dela, o que foi encontrado desafiou a compreensão de todos. Mosaicos incomuns que nunca haviam sido danificados ou encobertos começaram a emergir. Imagens de Cristo, mas também de figuras misteriosas como uma mulher sob uma estrela e um homem segurando um pergaminho que dizia "A luz antes da luz". Textos em grego antigo, hinos e símbolos desconhecidos começaram a formar uma narrativa que poderia ter sido suprimida ou esquecida ao longo do tempo. Por que essa câmara foi escondida por tanto tempo? Documentos de séculos passados sugerem que a decisão foi tomada por motivos políticos, religiosos ou até mesmo por medo do impacto que suas revelações poderiam ter. Com o retorno da Hagia Sophia à sua função como mesquita, a revelação desse espaço se tornou um dilema. Abrir essa câmara ao público poderia significar violar o equilíbrio delicado entre as religiões, as culturas e a política. E agora, a grande pergunta:
O que mais Hagia Sophia ainda esconde? Qual é o próximo segredo a ser desvendado? As imagens e os textos já vazaram, mas a câmara permanece fechada, como se aguardasse sua verdadeira revelação. O que essa história de mistério e fé tem a nos ensinar? Não apenas sobre o passado, mas sobre o presente, sobre as narrativas que ainda nos moldam. Se essa descoberta te surpreendeu até aqui, deixe seu like para que mais pessoas possam se surpreender junto com você, pois a história de Hagia Sophia está longe de terminar. Uma cena desconhecida sob uma estrela, interpretada por alguns como uma visão, por outros como uma mensagem. Seja o que for, fala e não será silenciado novamente. O que é ainda mais assustador é como a Câmara desafia a classificação, não é simplesmente uma sala perdida. É um lembrete de que a história não é linear. Hagia Sophia não evoluiu perfeitamente de igreja para mesquita, para museu e para mesquita novamente. Ela se fragmentou, se transformou e se cobriu de silêncio e segredo. Cada era deixou algo para trás, às vezes escondido intencionalmente, às vezes esquecido pelo tempo. E agora, pela primeira vez, um pedaço desse legado enterrado ressurgiu em sua forma original. Segundo relatos, novas varreduras indicaram a existência de outra cavidade sob a nave. Sem ponto de entrada, sem confirmação, apenas a possibilidade. E isso é o suficiente para tirar o sono dos historiadores. A descoberta se tornou um paradoxo. A sala foi selada para ser esquecida e, com isso, foi perfeitamente preservada. Agora que se sabe, não se pode retornar ao anonimato. O mundo já atribuiu a ela seu próprio significado. Alguns a chamam de milagre, outros de alerta, mas quase ninguém a considera irrelevante, é por isso que os especialistas continuam a usar a mesma frase. Isso muda tudo. Muda a forma como vemos a Hagia Sophia, não apenas como uma maravilha arquitetônica, mas como uma narrativa em evolução que ainda tem capítulos a contar. Também muda a forma como pensamos sobre identidade cultural, sobre o que é lembrado, o que é enterrado e o que se recusa a permanecer oculto. Então, o que acontece agora? Essa é a pergunta que ecoa pelos corredores de um dos edifícios mais sagrados e contestados da história da humanidade. Hagia Sophia revelou um segredo que o mundo não esperava. E quer a Câmara seja aberta novamente, estudada por completo ou selada novamente, sua presença já reescreveu a história. Não por completo, ainda não, mas o suficiente para deixar o mundo atordoado, buscando e aguardando o que pode ser descoberto em seguida. O que você acha dessa descoberta? Conte pra gente nos comentários.